No período de 1949, estudos realizados no laboratório de Evelyn Chargaff elucidaram a estrutura do DNA. Os resultados que Chargaff e sua equipe conseguiram levaram à importante conclusão sobre a composição de bases nitrogenadas do DNA. E foi verificado que essa composição variava de uma espécie para outra, mas que era constante dentro da mesma espécie, e em qualquer DNA de qualquer espécie a porcentagem da base timina era sempre igual à da base adenina e a porcentagem da base citosina era igual à da base guanina. Análise por difração de raio-x. Enquanto alguns grupos se dedicavam à análise química do DNA, outros estudavam a estrutura da molécula por meio de difração de raio-x, uma metodologia que vinha sendo usada e que estava dando formidáveis conclusões sobre a estrutura das proteínas. Os resultados mais importantes de difração de raio-x sobre a molécula de DNA foram obtidos por Maurice Wilkes e Rosalind Franklin, e os resultados obtidos indicavam que o DNA tinha uma estrutura helicodial. Mas a descoberta ocorreu em 1953 por James Watson e Francis Crick. Apresentaram um modelo compatível com os resultados experimentais que haviam sido obtidos até o momento. Segundo o modelo proposto, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias polinucleotídeas dispostas em hélice ao redor de um eixo imaginário, girando para a direita, uma hélice dupla. Se pensarmos na hélice de DNA como uma estrutura cilíndrica com cerca de 2 milímetros de diâmetro, notaremos que a superfície da molécula é irregular, formando dois sulcos ou depressões de tamanhos diferentes, que giram ao longo de todo o seu comprimento. O sulco menor resulta da depressão entre as duas cadeias complementares, enquanto que o sulco maior resulta da depressão existente entre os giros adjacentes da hélice. Os sulcos são importantes porque deixam livres superfícies para a interação entre o DNA e as proteínas. DNA recombinado. Na década de 1970, o geneticista Paul Berg desenvolveu um método relativamente barato. Ele utilizou enzimas de restrição moleculares encontradas em organismos, principalmente em bactérias, que atuavam como tesouras biológicas que eram capazes de cortar a dupla hélice do DNA. Essas enzimas atuavam como moléculas de DNA estranhas ao organismo. Por exemplo, um DNA de um vírus invasor. Berg conseguiu promover o corte do DNA e obteve o DNA recombinado, isto é, o DNA resulta da soldagem de materiais genéticos de seres de diferentes espécies. A tecnologia do DNA recombinante é feita através da cópia de determinado gene e sua implantação numa outra célula. Essa célula pode ser uma bactéria ou outro micro-organismo, que cresça facilmente. Pode ainda ser uma célula de uma planta ou animal, onde esse determinado gene inserido traduza numa proteína requerida pelo organismo.